Olá a todos, hoje nós iremos ver na aula sobre os ângulos internos de um quadrilátero, né? Então, dando continuidade àquele assunto de polígonos, né? Nós vimos os tipos de quadriláteros, as características, e aí nós vamos ver agora como calcular e como identificar os ângulos internos em um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, a soma dos ângulos internos dos quatro ângulos aqui de um quadrilátero serão sempre iguais a 360 graus. Então, aí é uma característica importante que a gente deve ter em mente e é a partir dela que nós vamos conseguir calcular um ângulo específico quando for necessário, tá bom? Então, sempre ter essa regra em mente, né? A soma de todos os ângulos dos quatro ângulos internos de um quadrilátero deve ser sempre 360 graus. Aqui um exemplo para a gente ir contextualizando e aprendendo a calcular, né, o ângulo que nós queremos, né? Então, nós temos que encontrar aqui o valor de x na figura a seguir. O valor do ângulo x aqui, né? Nós já temos esses três outros ângulos aqui. Então, professor, como é que eu vou fazer para encontrar esse valor de x? A gente vai montar uma equaçãozinha simples, né? X vai ser igual a soma desses quatro ângulos aqui, do x mais 105 mais 98 mais 87 tem que dar quanto? 360. Então, a gente vai tirar esses valores que nós já temos do 360 e assim nós vamos achar o nosso x, né? Então, 360 graus menos 105 menos 98 menos 87, não é isso? Então, o nosso x vai ser igual a 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, não é isso? Sempre deve ser 360, menos 105, menos 98, menos 87. Então, esse nosso ângulozinho aqui representado por x vai ser 70 graus, tá? Então, bem simples aí da gente identificar, basta montar a equaçãozinha e ter cuidado na hora de resolver. Esse outro exemplo aqui, também seguindo a mesma linha, tá bom? Então vai ser o mesmo esquema, nós queremos encontrar o valorzinho do nosso x aqui, vamos montar a equaçãozinha x igual a 360, né? Que é o valor do somatório dos ângulos internos de um quadrilátero, menos 137, que é esse ângulozinho aqui, ó, em E, menos 77, que é esse ângulozinho aqui no ponto C, menos 50, que é o ângulozinho aqui no ponto D. Então, o nosso x, né? O nosso ângulo x aqui, que está no ponto F, ele vai ser 360 menos 137, menos 77, menos 50. Nós teremos, então, um ângulo de 96 graus aqui no ponto F, o nosso ângulo x, tá? Então, é bem simples de a gente ir resolvendo, identificando, só ter cuidado de lembrar da regrinha de que o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 e ter cuidado na hora de montar a equaçãozinha, mas é sempre essa mesma regrinha, tá bom? Outro exemplo para a gente ir fixando. Queremos mais uma vez aqui encontrar o valor do nosso ângulo x, né? Então vamos lá. A equaçãozinha x é igual a 360, que é o somatório desses ângulos todos aqui, né? Menos 100 graus, menos 85 graus, menos 80 graus. Então, o nosso ângulo x vai ser igual a quanto? Fizeram aí? 360 menos 100 menos 85 menos 80 vai nos dar um ângulo de 95 graus, certo? Então, só para a gente fixando aí como é que a gente vai encontrar o ângulo específico, um ângulo que a gente não sabe quem é, mas que a gente sabendo a regrinha, né, dos ângulos internos de um quadrilátero, a gente consegue identificar ele, tá bom? E aqui um exemplo que é um pouco mais complexo, um pouco diferente dos outros, porque aqui nós só temos numerado mesmo um ângulo, que é esse ângulo aqui de 45 graus. A questão é a mesma coisa, para a gente encontrar o valor do ângulo x, que é esse ângulo aqui, ó. Nós não sabemos quanto é, né? Nós queremos identificar ele. Interrogaçãozinha aqui. Então, nós temos o ângulo de 45 graus. Professor, mas aí só está dizendo de 45 graus. E esses outros dois? A gente viu lá em ângulos, quando tem esse sinalzinho aqui, esse símbolo, que ângulo é esse, né? É o ângulo reto, né? Quando tem esse pontinho aqui dentro da caixinha. E o ângulo reto, ele mede quanto? 90 graus. Então, a gente sabendo quem é o ângulo reto, nós já sabemos aqui que aqui nós temos dois ângulos de 90 graus, não é isso? Então, como é que eu vou achar o valor de x? Então, o meu x, mesma coisa, a equaçãozinha vai ser igual a 360, que é o somatório desses ângulos todos aqui,
que estão dentro do quadrilátero, menos 45 graus, que nós conhecemos ali, menos 90 graus, menos 90 graus, que são os nossos dois ângulos internos que estão aqui, ó. Outra coisa, gente, essa figura é o quê? Ela vai ser um trapézio. Por que um trapézio? Um quadrilátero trapézio. Por que um trapézio? Porque ela tem apenas um par de lados paralelo e um par de lado vai ser oblíquo, ou seja, um par de lado ele nunca vai se encontrar, que seria esses dois lados aqui, ó, eles nunca vão se encontrar no plano, e esse outro par de lado aqui eles vão se encontrar aqui em algum ponto do plano, se cruzar, certo? Então é um trapézio e ele é retângulo. Por quê? Porque possui em seu interior dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, tá bom? Então vamos lá. Já marcamos tudo aí, rasuramos a nossa figura e agora vamos resolver a nossa equação. 360 menos 45 menos 90 menos 90. Então, o nosso ângulozinho X ali, ele vai medir 135 graus, certo? Então, também simples. A gente só tem que lembrar das regrinhas, de quem é o ângulo reto, qual o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero, das regrinhas básicas, e aí a gente consegue resolver, tá? Então, na aula, pelo Meet, a gente vai ver melhor, mais detalhado, com mais paciência, né? Espero que vocês tenham captado a essência desse assunto. A nossa atividade vai ser basicamente isso, para a gente ir identificando os ângulos nos quadriláteros, tá? Então, boa aula, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima semana.